Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O que é um divisor de águas? Um divisor de águas pode simbolizar uma pessoa, um evento, um acidente geográfico que divida dois municípios ou dois estados, como por exemplo, alguns rios que separam dois estados ou dois municípios. Pode ser uma pedra divisória, um monumento de pedra que marca a fronteira entre uma nação e outra nação. Assim, nós temos diversos divisores de águas, que podem ser pessoas, podem ser eventos, enfim. Jesus é um divisor de águas. É preciso que nós nos convençamos que Jesus, além de ser amor, ele é verdade, é poder e é justiça. E a justiça obriga a que o justo seja separado do injusto, que o obediente seja separado do rebelde, que o santo seja separado do profano. Muita gente confeccionou um Jesus que não é um divisor de águas, um Jesus que não existe, um Jesus que é bom, tão bom, que ele não tem poder, nele não existe verdade e nele não existe justiça. Mas o ungido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso soberano Senhor e Redentor, ele é um divisor de águas. Ele é um divisor de águas em vários momentos, em muitos lugares, a começar pela própria igreja. Eu falo da congregação e falo também da própria igreja como o corpo místico de Cristo ou Israel de Deus. Mas são todos salvos? Salvos na mesma verdade? Salvos no mesmo evangelho da verdade? Salvos na mesma obra redentora? É verdade. Mas são todos diferentes. Dentro de uma congregação cristã, as pessoas são salvas, mas são diferentes. E cada uma terá o seu galardão. Por quê? Cada uma terá o seu galardão diferente do outro. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Porque nessa verdade do evangelho, muitos passam a vida descansando e esperançosos nesse evangelho. Muito bem. Porém, outros se mostram laboriosos nesse evangelho, pregando esse evangelho, dando a sua quota de esforço e também sacrifício, como, por exemplo, muitos missionários que vão a outros continentes levar o evangelho da verdade e submetem a si próprios e a família a enfermidades e a privações e até a morte. Então, aos laboriosos e aos que descansam na paz e na esperança que traz o evangelho. Mas Jesus disse que vai fazer uma diferença. Essa diferença existe. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus afirma, mediante o seu anjo, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu distribuirei a cada um segundo as suas obras, segundo o seu esforço, segundo a sua dedicação. Então, mesmo dentro da própria congregação cristã, onde as pessoas já são salvas, Jesus é um marco divisor, uma água divisória. Ele é também um marco divisor dentro das casas, dentro das famílias. Há famílias que vivem no mesmo ideal. Todos são cristãos. E todos vivem, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 13 e também 14. Na diversidade,
são todos unidos em um só corpo e pelo mesmo Espírito foram batizados. Porém, há casas em que há diversidade e adversidade. Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 52, dentro de uma casa estarão cinco divididos por causa do meu nome, 3 contra 2 e 2 contra 3. Então, essa divisão é causada por Jesus, pela sua obra, pelos seus ensinamentos e por tudo aquilo que ele trouxe e por tudo aquilo que ele exerceu. Então, Jesus é um divisor de águas dentro da própria congregação cristã e dentro da própria família. Dentro da sua própria pregação. Mas alguns diriam, não é possível, a palavra de Deus deveria ser levada a todo mundo, mas ela está sendo levada a todo mundo. Há 2000 anos que o Evangelho da Verdade é pregado, mas é rejeitado. É pregado em mais de 100 idiomas, mas é rejeitado por muita gente. Em nosso país, metade da população rejeita ou deturpa o Evangelho de Cristo. Então, ele entra perfeitamente aí como divisor de águas na sua pregação. Porque no primeiro século, na primeira metade do primeiro século, Jesus não estava preocupado apenas em falar às multidões. Ele estava falando às multidões, lhes dando a oportunidade que a palavra poderia trazer para a salvação eterna. Mas também estava preservando a sua palavra, para que século após século ela não fosse deturpada pelo coração corrupto do homem. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10, os discípulos estão reunidos com Jesus e dizem: Jesus, por que tu pregas a esse povo por intermédio de parábolas? Porém, a nós tu falas em secreto. E Jesus, no caso, responde: porque a vós é dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não. Porque eles são um povo com coração endurecido, e eles têm olhos, mas não conseguem enxergar, e têm ouvidos, mas não querem entender. Então, desde a pregação de Jesus, que ele é um divisor de águas, na palavra que foi lançada ao povo, e na palavra que foi confinada aos seus apóstolos. Jesus é um divisor de águas. É um divisor de águas também na sua missão. Mas a missão de Jesus foi apenas salvar? Não. A missão de Jesus foi trazer o arrependimento, a reconciliação com Deus, sacrificar-se em holocausto perfeito por nós, trazer a nossa redenção, a salvação eterna em Cristo Jesus e o aperfeiçoamento nessa obra redentora. Mas ele é um divisor de águas mesmo nessa missão maravilhosa. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, o próprio Jesus confirma: e o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muita gente. Aí muitos pensam, não seria melhor em resgate de todos? Não. Não foi isso que Jesus disse. Quando nós utilizamos como fonte os originais gregos, nós vemos a palavra polis, que significa muita gente, mas não significa todos. Porque você não encontra a palavra panta. Panta é que seria todo mundo, mas não é essa palavra. Jesus disse, para o resgate de muita gente. Então, ele já é um divisor de águas também na sua missão, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10.
Ele é também um divisor de águas na sua justiça. Mas Jesus é juiz. Eu já ouvi falar de muita gente que Jesus é apenas amor, justiça não. Ele é amor e compaixão, amor e misericórdia, amor e perdão. Não, Jesus é amor, poder, verdade e também justiça. Ele mesmo afirma isso, que ele é juiz. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, Jesus afirma: e Deus Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o julgamento. E o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, ele diz: e ele, Jesus, nos mandou pregar ao povo que ele foi constituído por Deus juiz de vivos e juiz de mortos. Então, juiz de vivos e juiz de mortos. Jesus é juiz. O juiz sempre condena ou o juiz sempre absolve? Não, o juiz, ele faz a separação do que é de acordo com a vontade de Deus e com o que é em desacordo com a vontade de Deus. E Jesus faz essa diferença. Nas suas parábolas do joio e do trigo, ele diz que o trigo será recolhido ao celeiro, mas o joio será recolhido à fornalha para ser queimado, como palha. Na parábola dos peixes, em Mateus 13, 47, se eu não me engano, ele diz: e os peixes bons serão deixados no cesto, e os peixes ruins serão lançados fora, de volta, na parábola da rede. Assim, Jesus é um divisor de águas. Muita gente não gosta disso, porque passa a vida toda ouvindo um Jesus que é manso, perdoador, complacente, conivente e até mesmo cúmplice de muitas heresias, e que ele vai salvar todo mundo, porque nele só existe amor e não existe justiça. Não. Jesus é um divisor de águas no seio da própria igreja, com esse galardão que ele promete a cada um dos salvos segundo as suas obras. Ele é um divisor de águas dentro da família, em que ele põe 3 contra 2 e 2 contra 3. Ele é um divisor de águas quando da sua pregação, pregando a multidão em parábolas e pregando em secreto aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ele é também um divisor de águas na sua missão, salvando muitos, mas não todos, porque muitos, nós sabemos, ele sabia antecipadamente, rejeitariam o seu santo nome. E ele é também o divisor de águas quando faz justiça, porque ele é juiz de vivos e juiz de mortos. Então, assim, meus amigos, vamos tirar da concepção um Jesus sincrético, tolerante e permissivo, que chega a ser, como eu digo sempre, cúmplice. Isso não existe. Isso é para confeccionar doutrina particular, heresias. Jesus é amor ágape, que vem do alto. Ele desenvolve em nós também o amor fraternal, o amor filial. Ele nos traz o seu poder, a verdade dos céus e a justiça que existe nele, Jesus. Jesus é um divisor de águas. Que Deus abençoe você nessa palavra em nome de Jesus.